Sejam todos muito bem-vindos ao seu canal Páginas sobre Deus e sobre a Vida. Eu sou Ricardo Oliveira e você é meu convidado para mergulharmos em uma reflexão acerca do Salmo 46. E a gente vai dar uma ênfase especial ao verso 10, aquele que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E eu espero ao final desse vídeo que tenhamos crescido um pouquinho mais em graça e conhecimento da palavra de Deus. Enquanto isso, inscreve no canal, curte, compartilha, faz tudo o que você tem que fazer, ativa sininho e coisa e tal. A gente está começando praticamente do zero e vamos tentar alcançar o máximo de pessoas possíveis com a palavra transformadora de Jesus Cristo. Ok? Posso contar com você? Curte, compartilha, faz tudo o que tem que fazer e vamos embora. É sobre Deus e sobre a vida. Muito bem, vamos à palavra de hoje, está no Salmo 46, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, porquanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Este salmo é a letra de um louvor, é um louvor que fala da confiança que nós devemos estar em Deus. Ele fala da grandeza de Deus, demonstra que Deus está no controle de todas as coisas. Ele começa dizendo: olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é aquela pessoa, é aquele alguém a quem nós recorremos nos piores momentos da nossa vida. É claro que eu não devo estar na presença de Deus só quando as coisas vão mal, mas é bom saber que quando as coisas estão difíceis, Deus é o nosso socorro, Deus é um socorro bem presente nas tribulações, Ele é nosso refúgio e nossa fortaleza. Então a gente deve ter isso sempre em mente, sempre que as coisas estiverem difíceis, sempre que as coisas estiverem complicadas, nós temos um Deus que se preocupa conosco, um Deus que é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Amados, corra, se esconda sempre na presença de Deus. E aí ele coloca assim: porquanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam na sua fúria e os montes estremeçam. Então ele declara, nessa letra desse salmo, declara que, portanto, não temeremos. Então, amados, uma grande diferença entre os filhos de Deus e aqueles que não têm Deus, que não conhecem Deus, que não andam com Deus, é a postura diante da diversidade. É como aquela passagem que Jesus ele fala sobre o homem que constrói a casa na rocha e o outro que constrói a sua casa na areia. E ele demonstra ali a diferença, e o que a gente acha sempre o que eu acho muito interessante é que nas duas casas, tanto a que foi construída sobre a rocha quanto a que foi construída sobre a areia, as duas vieram as mesmas lutas, né? A Bíblia diz que vieram as águas, vieram os rios, vieram os ventos,
E aí a diferença se mostrou naquela que permaneceu de pé. Aquela que estava firmada sobre a rocha, ela permanece de pé, enquanto aquela que foi firmada sobre a areia, ela é derrubada. Então aqui quando a letra do Salmo diz, olha, portanto não temeremos, ainda que a terra se transporte, né, ou se transtorne, e os montes se abalem, as águas tumultuem, espumejem, na sua fúria os montes estremeçam, ainda que tudo isso aconteça, se verá novamente a diferença entre aqueles que temem a Deus, aqueles que esperam no Senhor. Então ele diz, porquanto não temeremos. Por quê? Porque nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos que temos crido no Senhor Jesus, no Senhor nosso Deus, e Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora das tribulações. E ele fala, aqui agora no Salmo, ele vai demonstrar que Deus está acima de todas essas coisas. Deus não está sujeito a essas coisas. Nada disso que possa acontecer aqui na terra pode afetar a Deus. Então, por isso, ele está acima de tudo. E estando acima de tudo, ele pode nos socorrer. Diz assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Então Deus ele está acima de todas essas coisas, meus amados. Deus ele está acima e ele está no controle de todas essas coisas. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a manhã. Ele diz assim, olha, ainda que bramem as nações e os reinos se abalem. Meus amados, como a gente tem visto, essa semana que passou, aliás, tiveram as eleições lá dos Estados Unidos, o pessoal estava lá escolhendo o presidente, e a gente viu, né, uma comoção mundial, todo mundo preocupado, e se for um que ganhe, se for outro, e eles fazendo as projeções, né? Se for um, vai acontecer isso, se for outro, vai acontecer aquilo, e todo mundo preocupado, e o pessoal que investe na bolsa de valores, todo mundo preocupado, esperando para ver se investe, se não investe. E Deus, amados, é tipo assim, ele olha lá do céu e ele ri dessas coisas, porque as pessoas elas acham que o controle está nas mãos delas, o controle está nas mãos de alguma pessoa, o controle está nas mãos do nosso Deus, o controle, tudo está nas mãos do Senhor. As nações bramam, as nações se abalam, e ele faz ouvir a sua voz e a terra se derrete. Quando Deus fala, amados, aí não interessa o que pensa o presidente dos Estados Unidos, não interessa o que pensa a autoridade religiosa, não interessa o que pensa quem quer que seja, porque Deus está falando e a terra se derrete, a terra para ouvir quando Deus fala. Amém? Bora em frente. Então está falando das grandezas de Deus. Deus está acima de tudo. Tanto do que é natural, tanto do que é humano, tanto do que é espiritual, o Senhor ele está no controle de todas as coisas, certo? Bora em frente. O Senhor dos Exércitos está conosco. E é interessante que aqui o salmista ele faz menção ao Senhor dos Exércitos. Porque quando se faz menção, porque às vezes, em alguns casos, se fazia menção a Jeová Shalom, Deus é a nossa paz. Em alguns casos faz menção Jeová Rafá, o Deus que cura. Jeová Nissim, Deus é a nossa bandeira. São todos nomes de Deus que são citados na Bíblia. Então quando ele fala o Senhor dos Exércitos, ele está evocando a personalidade do Deus que dá vitória sobre as guerras. E ainda que se levante uma nação, ainda que se levante quem quer que seja, o Senhor dos Exércitos está ao nosso lado. Como diz a palavra, o Senhor dos Exércitos está conosco, então não temeremos nada. Quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, ele ainda um jovem, um adolescente, e Golias, um gigante, já homem de guerra, muitos anos na guerra, Golias chega e fica chateado, fala,
né? Me mandaram um menino para lutar comigo. E o Davi, ele chega e fala, olha, você vem contra mim com espadas, com lanças, escudo e coisa e tal, e eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Então, quando eles invocavam o Senhor dos Exércitos, é porque eles tinham certeza que a vitória estava na vida deles, amém? Então aqui esse salmo diz, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Ele faz um convite para o povo. Contemplem tudo que Deus já fez, porque às vezes, amados, às vezes começa a nos faltar fé diante de um grande desafio que se coloca no nosso caminho, começa a nos faltar fé e a gente pensa, quem sabe, em parar, em retroceder. E aqui o salmista ele faz um convite, vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, ele faz cessar a guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança e queima os carros no fogo. O Senhor, amados, ele está no controle de todas as coisas, a gente tem que confiar. Quando a gente está passando por uma dificuldade, por um momento difícil, temos que confiar que o Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele faz cessar a guerra, ele muda as situações. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ele chama, vinde contemplar. E contempla tanta coisa que Deus já fez. Quantas experiências você tem com Deus, de que Deus já fez? Ou de repente você ainda é novinho na fé, ainda não teve muitas experiências com Deus, mas você conhece pessoas que tiveram experiência com Deus. Contemple essas experiências e saiba que Deus ele não muda, que Deus ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aqui, ó, eu gravei, eu até, ó, dá uma olhada aqui, deixa eu te dar para... Tá vendo aí que tá grifado? Eu grifei esse versículo que a gente vai ler agora, que para mim agora vai ser o principal. Aquietai-vos, é o versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu dei um clique aqui nesse versículo, como eu já ensinei vocês, eu não sei se você já baixou esse aplicativo da Bíblia no seu celular, YouVersion, e vale muito a pena para quem deseja entender melhor a Bíblia. Então eu clico em cima e clico em comparar, e aí ele mostra várias versões. Então aqui, ó, que a gente leu, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, fica quieto. Por que você está tão agitado? Fica quieto, saber que eu sou Deus. Em outra, na NVI diz, parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Às vezes a gente quer resolver na força do nosso braço, às vezes não, eu vou lutar, eu vou fazer, porque tem coisas que eu é que tenho que fazer, tem coisa que é você que tem que fazer. Se você pode fazer, então é você que faz. Agora, quando é Deus que pode fazer, só Ele pode fazer, tá certo? Por isso aqui, era algo que só Deus podia fazer, então ele disse, olha, parem de lutar, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu dei uma pesquisada no original, a palavra no original, ela dá a ideia assim, ó, relaxa porque é Deus que vai fazer. Então esse conselho, aquietai-vos ou pare de lutar, ele pode ser traduzido também como relaxa. Quantas vezes a gente não consegue relaxar diante de uma situação difícil? E quando a gente não relaxa, meus amados, sem palavras, sem dizer uma frase, a gente está dizendo com as nossas atitudes que eu não acredito que Deus possa fazer alguma coisa. Então eu mesmo tenho que fazer, eu mesmo vou me estressar, eu mesmo vou me desgastar e vou fazer. Nada disso. Relaxa, calma. Acalma o teu coração, acalma a tua alma e saiba que o Senhor dos Exércitos é com você. Ele diz assim, no Salmo, no versículo da sequência, o 11, diz assim, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele repete então o que foi dito antes, no versículo 7, ele repete agora no versículo 11, o Senhor dos Exércitos está conosco,
O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Tem uma coisa que eu aprendi, né, estudando a Bíblia, é o seguinte, que se um versículo aparece uma vez, amém, é uma bênção. Agora, se uma palavra ela aparece duas vezes no mesmo capítulo, então é porque Deus está dando uma ênfase muito grande a essa palavra. Deus está dando uma ênfase. Você que está aí assistindo, você que está aí do outro lado. Amados, esse salmo ele dá uma ênfase. O Senhor dos Exércitos está conosco. Repete no versículo 7 e no versículo 11. A mesma palavra, o Senhor dando uma ênfase, o Senhor te encorajando, o Senhor dizendo, não te desespera. Para de lutar, aquietai-vos, relaxa, tenha calma. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amados, se eu tivesse agitado agora, eu parava nesse instante. Se você estiver agitado, se você estiver preocupado, estressado, estressada, nesse momento para. Calma, calma. Respira, relaxa. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E é isso aí, meus amados. Em nome de Jesus, receba. Essa é a palavra de hoje para a minha vida, para a sua vida. O que é que está te tirando a paz? O que é que está te incomodando? O que é que está te estressando? Calma. Relaxa. Aquieta. Para de lutar. O Senhor dos Exércitos é o nosso refúgio. Está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra. É palavra de Deus para mim, é palavra de Deus para você. Em nome de Jesus, vamos viver a palavra, irmãos. É como de vez em quando eu falo aqui sobre aqueles dois tipos de pessoas. Aquele que só ouve e aquele que pratica. Que o Senhor encontre hoje, não ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Amém? Fica por aí. Já estou voltando. Até daqui a pouco. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Espero que você também já tenha se inscrito. Se não se inscreveu, se inscreve agora, tá bom? A gente está começando do zero praticamente e conto com você para atingirmos o maior número de pessoas possíveis. Se inscreve, dá o seu like, faz um comentário, que isso daí tudo ajuda. É sobre Deus e sobre a vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço!